Oi, oi, aqui é o Kaká e bem-vindos a mais um vídeo. E semana retrasada eu acabei falando sobre os jogos DLC, e como essa prática não é tão recente como parece. E eu também falei que as DLCs de hoje em dia podem ser sim usadas de uma maneira muito boa e legal. Só que eu também falo naquele vídeo que as empresas abusam muito do sistema de DLC. E recentemente saiu mais um trailer de Pokémon Legends GA, na qual revelou mais mega evoluções novas, que no caso são as dos 3 iniciais de Kalos, e trouxe uma notícia muito preocupante. Legends GA terá uma DLC que foi anunciada antes do lançamento, que é simplesmente uma das piores práticas que pode ter hoje em dia. Isso não é novidade de Pokémon, tá? Porque jogos como, por exemplo, Mortal Kombat já fazem isso na edição de pré-venda. Só que no caso de Legends GA é pior ainda, porque, tipo assim, o caso de Mortal Kombat já é ruim, eu já acho ruim esse negócio de jogo de luta você ter que comprar personagens. Mas no caso do GA, ele simplesmente piorou o que já era ruim. Já que essa DLC não vai ser de pré-venda, ela vai ser vendida separadamente, que você terá que pagar R$200 para poder jogar essa DLC, que terá mega evoluções exclusivas, obviamente. E vamos lá, Pokémon ter DLC é algo ruim? Como eu falei naqueles vídeos dos jogos DLC, não é algo necessariamente ruim. Afinal, é como eu falei no outro vídeo, que inclusive eu recomendo você dar uma olhada, tá? Assim como Street Fighter, Pokémon sempre tinha uma versão, vamos dizer assim, a mais completa de todas. Ou a versão que atualizava e colocava novos conteúdos, como eu citei naquele vídeo Pokémon Platinum, o Emerald, e o Ultra Sun e o Ultramon, que no caso foi uma tentativa da Nintendo fazer o que ela fazia antigamente, só que numa época que já existia DLCs. Tanto é que depois das críticas e do fracasso daqueles jogos, a Pokémon Company decidiu fazer DLC na 8ª geração. Então a ideia de ter DLCs de Pokémon não é necessariamente ruim. O problema é a forma como ela foi executada. Porque é sério, você anunciar uma DLC antes do jogo lançar, ou durante o primeiro dia do lançamento, como já aconteceu com alguns jogos antigamente, é uma parada que pega muito feio pra empresa e pro game, cara. Isso é simplesmente um puta marketing negativo. O que é irônico, porque antes eles tinham feito uma das melhores campanhas de marketing que eles tinham feito, que no caso era aquela campanha do meu amigo Malamar e tal, pra anunciar a mega do Malamar. Ou seja, eles fizeram uma das melhores campanhas de marketing da franquia Pokémon pra depois cortar pra uma das piores franquias de marketing da franquia Pokémon. Pokémon Company, você toma umas decisões bem bizarras de vez em quando. Essa talvez não seja a pior decisão que eles já tomaram, mas com certeza é uma das. Até porque decisões ruins que eles tiveram ao longo da franquia são muitas, mas muitas mesmo. Tanto decisões que acabaram afetando coisas que as pessoas gostavam, quanto em jogos mesmo. E cara, ser fã de Pokémon é meio complicado, até porque essa franquia é meio que exclusiva dos consoles da Nintendo. Apesar de que eles não são jogos necessariamente da Nintendo. Isso porque eles não são jogos First Party. E pra quem não sabe, First Party, Second Party e Third Party, que, resumindo o que é um First Party, são basicamente jogos exclusivos, de uma maneira bem resumida assim, ou jogos que são feitos por um estúdio, que no caso faz parte do estúdio que tem a ver com o console que ele está sendo produzido. E daí nós temos o exemplo, por exemplo, do God of War, com a Santa Mônica, que até lançou pro PC, mas era exclusivo. Jogos do Homem-Aranha e por aí vai. O Second Party, que é onde o Pokémon se encaixa, é que eles são feitos por uma empresa que é terceirizada, que no caso é a Game Freak. Tanto é que por conta da Game Freak meio que ser terceirizada, eles puderam fazer jogos para outros consoles também, como por exemplo um jogo que vai ser para Xbox e tal. O que acontece é que a Nintendo tem uma porcentagem de direitos relacionados à franquia Pokémon. Eu não lembro direito qual que é a porcentagem dela, se eu não me engano é 40% ou uma coisa assim. E meio que faz com que esses jogos sejam exclusivos dos consoles de Nintendo. Mas de novo, a Game Freak não é uma empresa da Nintendo, é uma empresa terceirizada. Entretanto, a Nintendo sim afeta bastante coisa de Pokémon, principalmente em relação ao preço do jogo. E das DLC também, tá? Porque vale lembrar, a DLC que foi anunciada, não foi anunciada com preço baratinho. Ela foi anunciada a R$200 praticamente. E tipo, não é como se o preço dos jogos fosse barato, tá? Pelo contrário, são R$350 nos jogos de Pokémon. Mas assim, jogos no geral, não só os de Pokémon e nem os da Nintendo, são caros. Mas o que a Nintendo faz é simplesmente ridículo. Não que as outras empresas não façam merda em relação ao preço dos jogos, é só olhar o preço do Silksong no PlayStation. E a Sony no geral tem muita coisa esquisita envolvendo o preço do jogo também, mas a Nintendo continua sendo pior na minha opinião. E toda a situação com o Pokémon Legends GA me fez perceber que as empresas realmente não estão nem aí se o consumidor vai gostar ou não do preço dos jogos. Não que antes disso elas se importavam com a opinião dos clientes em relação ao preço dos jogos, pelo contrário. Tinha até CEO defendendo o aumento dos preços dos jogos e tal, e infelizmente não é uma constatação boa, né? Eu queria que fosse uma constatação boa, mas é o que é, né? Mas enfim, a DLC do Legends GA pode sim ser uma boa DLC, ser uma DLC legal, como foi a do Scarlet Violet. Sword and Shield eu não joguei nenhum jogo base nem a DLC, então não vou falar se as DLC foram boas ou não. Mas as DLC do Scarlet Violet vai ser legal, assim, principalmente no quesito história e tudo mais. E os personagens que aparecem lá também são bem legais. Mas independente disso, a DLC vai ser boa ou não, não justifica ela ter sido anunciada junto com o lançamento. E muito menos o preço dela, tá? O preço é o bagulho que menos dá pra você justificar nisso daqui. Enfim, gente, esse foi o vídeo, um videozinho mais curto pra falar um pouco dessa situação chata que aconteceu com a franquia de Pokémon. Mas que eu senti que deveria falar, querendo ou não. Afinal, eu gosto da franquia de Pokémon. Se gostou do vídeo, considere se inscrever e dar um like para ajudar aqui o canal.
Temos vídeos novos toda terça-feira e quinta-feira. Se for maior de 14 anos, pode entrar no nosso servidor do Discord, o link vai estar na descrição do vídeo. E se quiser ajudar o canal financeiramente, o link no Last Live Pix vai estar aí no comentário fixado. Eu sou o Kaká, fiquem bem e até o próximo vídeo. Fui!